Capítulo 13. Almoçando com a polícia. Acabamos de encontrar este policial na delegacia, pensava Tony. Será que este cara nos seguiu até o hospital? Ou terá sido apenas coincidência? Os amigos estavam dentro de uma viatura, sentados no banco de trás. Tony sorriu. Aquele era um carro comum, um Gol velho, com as velas falhando e arranhando, e a segunda marcha arranhando. Só não poderia dizer qual a cor do carro. Gozado! Polícia não fala veículo nem carro, fala viatura. Não fala sim nem não, só positivo ou negativo. Do lugar do motorista vinha a voz de Barbosa. Vocês dois se movimentaram bastante para uma manhã só, não? O que queriam neste hospital? Viemos visitar o professor Frederico. Isso eu sei, mas por que vieram visitá-lo? O que tem a ver o acidente do diretor da escola com o desfalque que seu pai confessou, menina? O homem estava sendo direto demais. Tony apertou o braço de Carla e falou. Nada. É que... Barbosa interrompeu. Negativo, garoto. Não precisa inventar desculpas. E nem ter medo da gente. Só queremos conversar. O que vocês acham de um almoço? Ainda não comeram nada, não é? Desculpem se o restaurante não é de luxo, meninos. Mas vocês sabem como é o salário de policial, não sabem? Estavam sentados em uma mesa de um bar modesto, que servia refeições comerciais. Barbosa queixou-se do calor, embora para os dois convidados o tempo estivesse mais que agradável. Até um pouco friozinho, mas, ainda assim, o policial suava. Afrouxou o nó da gravata e tirou-a pelo pescoço, como se tira uma camiseta. Amassou a gravata na mão, sem nenhum cuidado, e colocou-a no bolso do paletó. O cheiro de gordura era forte, mas o de tempero era melhor, e Tony pôs-se a devorar com apetite o bife a cavalo com feijão e arroz, acompanhado de salada de alface com tomates. Carla mal tocou na comida, partiu o bife e ficou dando-o em pedacinhos para Chip. Xavier quase não falava. Parecia ter mania por chicletes e abriu um novo tabletinho no final do almoço. Barbosa raspava o prato com um pedaço de pão e procurava fazer suas perguntas com jeito. É natural que você esteja preocupada com seu pai, menina. Muito natural. Mas eu só não entendi por que vocês tentaram visitar o professor Frederico logo depois de irem à delegacia. Bom, Tony tentava desviar a curiosidade do policial. É que a gente anda preocupado com o professor Frederico depois daquele acidente. Barbosa não aceitou a desculpa. Acho estranho que toda essa preocupação com o professor Frederico apareça justamente agora. A prisão do seu Afonso deveria ser a única coisa com que vocês estariam se preocupando, não é? Ou pelo menos você, Carla. Meu pai é inocente, Barbosa. Temos de provar isso. Como é que a gente pode ajudar? O que você está querendo saber? O policial respondeu com uma pergunta. Qual é a ligação que vocês imaginam entre o acidente do professor Frederico e a prisão de seu Afonso? Tony pensou um pouco. Não estaria se arriscando demais? Afinal de contas, por que estava se metendo
a fazer o papel da polícia. Esses dois me parecem muito espertinhos, Barbosa, comentou Xavier, mascando o chiclete de boca aberta. Tony segurou a mão da amiga. Não havia razão para esconder suas suspeitas de polícia. O único receio talvez fosse o de receber uma bronca enorme por estarem metendo o nariz onde não eram chamados. Seu Afonso é um homem bom, Barbosa, um homem honesto. Nem eu, nem Carla, nem qualquer pessoa do Cidinha pode acreditar que ele cometeria qualquer crime. E muito menos que confessaria este crime. Bom, se ele confessou, é porque é culpado. Não acha, garoto? Comentou Xavier. Carla falou, nervosamente. Ele é inocente. Confessou para proteger alguém. Não diga, gozou Barbosa. Seu Afonso confessou para encobrir o verdadeiro culpado. E quem é que ele está encobrindo? Não sabemos, respondeu Tony. Mas você ouviu nossa conversa com ele. Lembra-se que seu Afonso disse que havia erros grosseiros de contabilidade nas alterações que o tal criminoso cometeu? Lembro sim, Tony. Desculpe eu estar me metendo, Barbosa, mas por que um contador experiente como ele cometeria erros grosseiros, justo para dar um desfalque nas contas da escola? E por que ele mesmo convocaria os auditores para que eles descobrissem as alterações? Será que ele queria ser descoberto? Interveio Xavier. Podemos ver isso por outro lado, Xavier, raciocinou Barbosa. Cometendo erros que um contador experiente não cometeria, ele estava afastando qualquer suspeita em relação a ele. Tony não gostou do tal outro ângulo da questão. Se o seu Afonso foi mesmo culpado, talvez essa teoria esteja certa. Mas que tal pensarmos do modo mais direto? Quem deu o desfalque é alguém que não entende de contabilidade. Houve uma pausa. Os policiais avaliam as palavras daquele rapaz, meio espantados com sua determinação. Foi Barbosa quem retomou. Muito bem, garoto, muito bem. Acho que posso ser franco com você. O caso do seu Afonso não é meu, mas depois que ouvi sua conversa com ele, fui dar uma olhada no processo. O crime é de apropriação indébita. Ninguém fica preso por um crime como este antes do julgamento. Não fica? Espantou-se Carla. Mas, então, por que o investigador suspirou? Esta foi uma prisão arbitrária, Carla. Coisa do delegado Mendes, que sempre quer ser mais realista do que o rei. Mas ele vai ter de soltar o seu pai no mesmo instante em que algum advogado apresentar um habeas corpus. O doutor Laércio disse que os advogados iam entrar com este pedido logo, informou Tony. Será ótimo quando ele sair da cadeia, mas isso não basta para nós. Ele não merece essa acusação. Mas o que quer dizer habeas corpus, mesmo, Barbosa? É uma ordem judicial para assegurar o direito de ir e vir de alguém que esteja sendo
injustamente tolhido desse direito. É o caso do seu Afonso. Um cuidado de apropriação indébita não representa nenhum perigo à sociedade. Por isso, mantê-lo preso é um absurdo. Nenhum juiz concordaria com a prisão preventiva do seu Afonso se o Mendes fizesse a besteira de pedi-la. Eu fui com o Mendes prender seu Afonso, acrescentou Xavier. Não perguntei nada, nem quis que ele notasse que eu estava surpreso por ele querer fazer aquela prisão pessoalmente. Barbosa continuou. Tudo isso me deixou com a pulga atrás da orelha, meninos. Decidi me meter no caso e acabei de ler todo o processo, até o relatório dos auditores. É por isso que eu quero saber qual a ligação entre este desfalque e a lista de vocês ao Hospital Metropolitano, tentando uma entrevista com o professor Frederico. Tony estava sentindo a esperança renovar. Aqueles dois policiais estavam do lado deles. Obrigado pelo apoio, Barbosa. A gente estava sozinho demais com esse problema. Só o que eu podia fazer era pensar. Lembra-se que seu Afonso tentou fugir da conversa quando eu perguntei se o velho sabia do desfalque? Continue, Tony. Naquele momento, eu fiquei achando que o desfalque foi praticado antes do acidente do professor Frederico. E, pelo jeito do seu Afonso, tenho certeza de que o professor sabia do que estava acontecendo. Por isso, pensamos que ele poderia nos dar alguma pista. Barbosa riu, cada vez mais surpreso. Muito bem de novo, Tony. Se o velho sabia ou não, não sabemos. Mas a verdade é que os desfalques vinham sendo praticados há tempos, desde o começo do ano, de acordo com o relatório dos auditores. Você adivinhou isso mesmo, sem ver os relatórios. Muito bem. Mas o velho não pode dar nenhuma pista, meninos, informou Xavier, bafejando o odor adocicado do chiclete no rosto de Tony. Tentamos falar com ele, mas ele estava mesmo muito mal, com todas as visitas proibidas. Mas é a nossa única pista, Carla tentou objetar. Temos de negativo. Vocês já foram longe demais, meninos, cortou Barbosa. Não há nada mais que vocês possam fazer. Fiquem tranquilos e vão para casa. Deixem esse trabalho com os profissionais. Desta vez foi Carla quem apertou o braço de Tony, tomando uma decisão. Diga uma coisa, Barbosa. Você acredita que meu pai é inocente? O que adianta eu acreditar ou não? Ele confessou, Carla. Mesmo assim, Barbosa, você acredita na inocência dele? O corpulento policial demorou um pouco, mas respondeu. Positivo, mas não posso provar nada. Então acho que a gente pode ajudar, continuou Carla. Todo crime precisa de um motivo, não é? É claro, só que nesse caso o motivo é mais do que razoável. Seu pai precisava de dinheiro, de muito dinheiro, para os remédios de sua mãe. Um bom motivo tenho de admirar, mas um bom motivo tenho de admitir. Mas esse motivo
Não existe, declarou a menina com firmeza. Como? Descobrimos que o Dr. Laércio pressionou o convênio médico que atende os funcionários do Cidinha e dos diretores, e os diretores cederam. Mães recebeu os remédios pelo convênio. Meu pai não tinha nenhum motivo para praticar o desfalque.